Já falou muito de reforma da Previdência, mas está na hora de falar da reforma tributária. Essa aí também está na agenda do Congresso, agenda do governo, e é importante para a economia brasileira se tornar mais dinâmica, mais ágil. Esse modelo tributário que a gente tem está completamente ultrapassado. A gente tem que olhar para o resto do mundo e ver que eles têm um sistema mais dinâmico, mais fácil, né? E que não impede o Estado de continuar arrecadando recursos. O contribuinte sonha, evidentemente, com a reforma tributária que reduza o total dos impostos. E o governo espera, com a reforma tributária, arrecadar mais. Então são interesses meio conflitantes. Então o que a gente pode fazer? É encontrar um meio termo, que seja bom para um lado e para o outro. Esse meio termo é basicamente a simplificação. O que acontece? Hoje, as empresas, elas contribuem para o Estado ou para o município, dependendo do seu segmento, e pagam também impostos federais, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, e se for um produto manufaturado, você paga IPI. E imposto de renda. Imposto de renda, além de tudo, também é pago pelas empresas. Elas meio que antecipam o pagamento de imposto de renda sobre o lucro. No final do ano faz uma declaração de ajuste, tal qual as pessoas físicas. Então a ideia é que o governo federal junte todos os seus impostos, o CSLL, o PIS/COFINS, IPI, imposto de renda, numa coisa só, e isso simplificaria muito a vida do contribuinte. Você vai pagar um imposto. Bom, aí começam a surgir os problemas. Por que a gente tem essa monte de imposto? Imposto de renda, IPI, são esses tipos de impostos. O governo federal divide uma parte da arrecadação com os estados e municípios. Ele arrecada 100 e uma parcela vai para estados e municípios. Quando entra a contribuição, ou seja, contribuição social sobre o lucro líquido, a COFINS, o PIS, o governo federal não divide essa arrecadação, ele fica integralmente com esse dinheiro. A forma que se encontrou na época para fortalecer a arrecadação federal, já que o Tesouro fica com muitas atribuições, o Tesouro transfere recursos para a educação, para a saúde, de estados e municípios, e arca com a parte da infraestrutura também. Então, como ela tem muitas obrigações, a União tem muitas obrigações, ela buscou esse caminho de não repartir o dinheiro diretamente com os municípios. Ora, pelo lado da democracia, isso é ruim, porque você centraliza no governo federal, e tem sempre uma barganha política com os estados, né? A transferência desses recursos. Evidentemente que você tende a favorecer os seus aliados e não aqueles que estão contra você. Isso além daquele recurso obrigatório, a parte de transferência voluntária é sempre uma barganha. Barganha essa que começa no próprio Congresso, na discussão do orçamento, né? Daí que estão querendo que o orçamento tenha seja a execução obrigatória, né? Está lá aprovado, a União tem que gastar, pagar isso para não ficar essa barganha com o Estado. Então essa é uma questão, tem que mudar um pouco a mentalidade. O governo federal vai ter que ter outro tipo de visão em que ele reparta essa sua arrecadação, já que tudo vai entrar no mesmo bolo, de uma maneira bem definida previamente. É isso que a reforma vai discutir. Então aí tem estados brigando contra a União, municípios brigando contra a União, e nessa queda de braço, a gente não sabe para que lado vai. Isso no caso dos impostos federais. Aí vem os impostos estaduais. Qual é o problema? Cada estado, como somos uma federação, pode definir suas alíquotas de ICMS que incide sobre mercadorias. Combustível, energia elétrica, mercadorias e serviços também, né? Você
incluir energia elétrica como se fosse uma mercadoria. Telefonia. Então, o que acontece? A gente tem 27 alíquotas diferentes de ICMS no Brasil. Só que os produtos, os serviços, hoje transitam pelo país todo, né? Então, você tem que, cada barreira tendo que acumular créditos ou débitos para no final pagar o ICMS, né? Porque o ICMS ele vai incidindo sobre o acréscimo. Então eu produzi isso aqui, vendi por 10, eu vou pagar sobre 10. Mas quando esse 10, quem adquiriu esse produto 10 vende por 12, na verdade o ICMS que vai incidir agora é sobre a diferença entre o 10 e o 12. Isso vai criando um sistema de créditos de ICMS até para você pagar um imposto no final que não seja dupla contagem. E é uma loucura porque tem substituição tributária, ou seja, tem atividades em que aquele que produz já paga o imposto antecipadamente por toda a cadeia e depois é que ele vai se compensar. Isso para evitar a sonegação, né? Evitar a fuga no meio do caminho. Então, bebidas, por exemplo, cerveja ou gasolina, isso tudo é pago na substituição tributária. E tem outras atividades, até menores. Restaurante, por exemplo, alguns estão em sistemas de substituição tributária, no caso do ICMS. Então, a ideia é que a gente unifique essas alíquotas. Unifique e isso não tenha mais 27 tipos de alíquotas. Aí vem novamente a briga. Estados mais ricos podem cobrar alíquotas menores. Estados mais pobres geralmente vão ali no limite, né? Limite da cobrança. E se você fixar uma alíquota, tem que ser uma coisa no meio do caminho. Então, alguns estados vão ter que abrir mão de arrecadação, supostamente. O que se acredita que ao fazer isso, a produção vai aumentar, o mercado vai aumentar e a arrecadação, o aumento de arrecadação vai compensar essa redução de alíquota. Mas nesse sistema é igual o teste São Tomé, você tem que saber para crer. O secretário de Fazenda de vários estados disse assim, eu não acredito nisso, eu só acredito vendo. Aí a União disse assim, então vamos criar um fundo compensatório, provisório, temporário, para se houver queda de arrecadação, a gente lá vai e compensa essa queda. Essa é a maneira de passar A outra coisa são os benefícios fiscais. O que acontece? O Brasil é muito desigual, muito diferente em infraestrutura. Se hoje botar uma indústria moderna no Brasil, melhor é você botar no interior de São Paulo. Discutindo vantagens comparativas, o interior de São Paulo dá de banho em quase todo o Brasil. Aí áreas periféricas, o norte do Paraná, né? Uma parte do Triângulo Mineiro, sul de Minas, sul fluminense também pega ali, mas faz tudo parte de um bolo maior, regional, que é vantagem. Como é que você vai botar uma indústria fora dessa área geográfica? Bom, você bota essa indústria se a matéria-prima lá está disponível nesse local que você vai botar lá no norte da Bahia. Não, a matéria-prima está aqui. É um tipo de mão de obra, facilidade de escoar o seu produto via porto, né? Então eu boto uma fábrica de automóveis lá na Grande Recife, no norte no estado de Pernambuco, perto de Recife, porque eu vou escoar minha produção pelo Porto de Suape e é fácil sair por ali, etc, etc. Na verdade não é assim, então o Porto de Suape não é nem tão barato. As tarifas do Porto de Suape, que é estatal, não são tão baixas que ajudem isso. Na verdade, você atrai esse investimento dando algum benefício fiscal para o investidor. Você diz a ele assim, você vem para cá, você vai
diferir o seu imposto, ou seja, você só vai recolher o imposto da sua produção 5 anos depois que você começar a produzir. A forma, por exemplo, da indústria acumular capital de giro, né? Ela vai, nesse período, ela não recolhe o imposto estadual, vai recolher só daqui a 5 anos, e nesse momento ela tem capital de giro, ela fica mais ágil. É um benefício, por exemplo. Eu posso até não recolher o imposto, abrir mão do imposto durante esse período. Aí tem uma larga discussão, porque isso gera uma guerra fiscal. Santa Catarina briga com São Paulo, Espírito Santo briga com o Rio de Janeiro, Goiás briga com não sei quem, e fica uma confusão generalizada. No fundo, quase todo mundo sai perdendo. A reforma tributária não é fácil, mas a gente tem que enfrentar esse problema. Nós estamos numa situação em que não é perde-ganha, eu acho que todo mundo perde-perde. Tem que ter uma situação que haja ganha-ganha. O Brasil é um país só, o povo brasileiro é um só, as fronteiras que a gente tem entre estados são fronteiras imaginárias, não significa que um rio aqui divida o território de fato. Por que uma indústria fica aqui e outra não, né? Tem um caso ali de sul de Minas Gerais, tem um município chamado Extrema, que fica no extremo realmente de Minas Gerais, na fronteira com São Paulo, que tem recebido muitas indústrias e fisicamente está colado com São Paulo. Mas geograficamente, né, do ponto de vista da federação, é um outro estado, Minas Gerais. São discussões longas que vamos ter, não é fácil, tem 5 propostas no Congresso, parece que o governo vai querer mandar mais uma, tentando alinhavar toda essa confusão que eu descrevi aqui. Mas tem que aproveitar, isso só pode ser aprovado no Congresso, e é lá o ambiente ideal para essa discussão. Tem uma parte técnica que a gente tem que analisar, com secretarias de fazenda, com tributaristas, mas é uma oportunidade da gente sair desse sistema que a gente está, que também não serve para nada. Ele está antiquado, ultrapassado, não considera a mudança do mundo digital, enfim, com esse sistema a gente também não vai para lugar nenhum.